Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você conhece a Tesla e a SpaceX. Duas companhias gigantescas que por trás delas carregam o nome e o rosto do bilionário Elon Musk. Hoje, muitas pessoas conhecem e admiram essas empresas, mas o que poucos sabem é que há pouco tempo atrás elas eram pouco reconhecidas e estavam próximas à falência. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que o bilionário Elon Musk, um dos maiores empresários dos Estados Unidos, fez para salvar essas empresas da falência e tornar elas bilionárias. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto, é importante eu ressaltar para vocês quem é Elon Musk. Em outubro de 2002, Elon Musk alcançou uma coisa que grande parte dos empresários almeja. Ele vendeu a sua empresa na época, uma empresa que talvez você conheça hoje em dia, que é o PayPal, por 1,5 bilhões de dólares. Nessa negociação na venda da sua empresa, o Elon Musk conseguiu colocar no seu bolso 165 milhões de dólares. Agora pensa você, jovem, que trabalhou, construiu seu negócio, conseguiu vender sua empresa e conseguiu botar no seu bolso 165 milhões de dólares. Eu tenho certeza que você, porque provavelmente eu também tomaria essa decisão, muito possivelmente a gente ia parar por aqui, ia se aposentar e não ia fazer mais nada pro resto da vida. Com essa grana você consegue aposentar tranquilamente muito bem. Só que esse cara é tão maluco que ele não ficou satisfeito com isso. Na verdade, isso pra ele era só o começo e muita coisa ia vir a partir daí. Elon Musk sempre teve a ambição, o desejo de transformar o mundo num lugar melhor. E um dos seus projetos era o Mars Oasis. Esse projeto tinha como base enviar uma estufa para Marte, para que no futuro ele pudesse enviar uma colônia para lá. A grande questão é que essa ideia era muito ambiciosa porque ele queria fazer tudo isso gastando pouco. Na verdade, ele queria gastar somente 20 milhões para fazer esse projeto acontecer. Sendo assim, ele foi atrás das maneiras mais viáveis de fazer esse projeto. Ele queria algo que fosse barato, que ele conseguisse realizar o projeto dele com êxito, que ele conseguisse concluir o projeto dele, mas ao mesmo tempo fosse barato. Então ele foi para a Rússia atrás de foguetes usados para que ele pudesse comprar e usar para esse projeto. O problema é que chegando lá ele descobriu que os russos queriam mais ou menos 8 milhões por cada foguete. Era um preço que não agradou muito ele porque fugia um pouco do seu orçamento. Então ele não ficou muito contente com isso e teve uma outra ideia. E foi justamente daí que surgiu a Space Exploration Technologies, ou popularmente conhecido como SpaceX. A SpaceX surgiu justamente dessa necessidade de desenvolver projetos de foguetes, de aeronaves, espaçonaves que pudessem ser viáveis, que fossem bons o suficiente e que ao mesmo tempo fossem baratos. Então, como ele não encontrava isso no mercado, ele decidiu, falou, então eu mesmo vou criar a minha empresa para desenvolver esses foguetes de maneira mais sustentável e mais viável possível. A partir do momento que ele criou essa empresa, o próximo passo era recrutar as pessoas certas para esse projeto. As pessoas que fariam esse plano se tornar real. E o Elon Musk tinha alguns critérios específicos para definir se aquele candidato era bom o suficiente. O candidato precisava ser jovem, solteiro, educado e totalmente disposto a abandonar a sua vida social para trabalhar na SpaceX. No começo a galera não levou muito a sério e achou que ele estava brincando. Só que depois de um ano, ele reuniu os engenheiros mais inteligentes da América. Juntos, a equipe da SpaceX projetou quase tudo, desde os corpos dos mísseis, os motores e até uns detalhes pequenos, como os circuitos elétricos. Eles fizeram tudo isso visando a melhor performance possível e barateando o máximo possível do projeto. Todos esses componentes foram usados para alimentar o motor Merlin, que é o motor usado para o desenvolvimento do Falcon 1, que é o primeiro foguete da empresa. O desenvolvimento desse projeto não foi nada tranquilo, teve várias falhas durante o processo e tudo mais, mas ele estava acontecendo, estava vindo progresso. Paralelamente a isso, no mesmo tempo que isso estava acontecendo, o Elon Musk comprou uma ideia que ele se interessou bastante e financiou um projeto com 6,35 milhões de dólares. Ele comprou e se tornou presidente da Tesla Motors. Imediatamente, a partir do momento que ele entrou na empresa, que ele se tornou presidente da Tesla, ele começou a aplicar os conceitos e conhecimentos que ele adquiriu durante o processo que ele estava trabalhando e enquanto ele estava trabalhando na SpaceX. Uma das primeiras ações foi logo na marca da empresa. O Elon ele contratou o mesmo estúdio que desenvolveu a logo da SpaceX para desenvolver uma logo para a Tesla. E a logo foi essa que todo mundo conhece. E depois de pouco tempo, a Tesla começou a trabalhar no seu primeiro projeto, o carro Tesla Roadster. E enquanto isso acontecia na Tesla, na SpaceX as coisas estavam um pouco apertadas. Os engenheiros da SpaceX trabalhavam 60 horas por semana para desenvolver o foguete Falcon 1.
Eles estavam trabalhando tanto porque a estimativa é que esse projeto fosse entregue em novembro de 2003. Ou seja, o projeto ele tinha que ser feito, eles tinham que desenvolver um foguete em 18 meses. E é por isso que a galera tava tão maluca correndo atrás de desenvolver esse foguete. Obviamente que eles não conseguiram cumprir esse prazo porque ele era muito pequeno. E o primeiro lançamento do Falcon 1 ele foi acontecer em 2006. Em março de 2006, o foguete Falcon 1 passou 41 segundos no ar. E depois ele bateu e explodiu. Ou seja, as coisas não estavam muito boas para a SpaceX, porém 2006 foi um bom ano para a Tesla. A Tesla fez sua primeira aparição do carro Roadster e junto com essa aparição logo de cara vieram 100 encomendas em um único dia de pessoas interessadas já querendo comprar o carro antes mesmo do lançamento. Mas da mesma maneira que a produção dos foguetes na SpaceX não estava legal, a produção dos carros lá na Tesla também não estava nada muito bem. O CEO da Tesla na época era o Martin Eberhard. E o problema é que na época ele fez uma promessa muito irrealista. Ele havia prometido publicamente que entregaria o carro, entregaria o projeto Tesla Roadster em 2007. Só que uma série de problemas de produção foram acontecendo que foi empurrando essa data de entrega cada vez mais pra frente. E no final das contas, essa má administração do Martin sobre o projeto Roadster não agradou nem o público e nem os acionistas, e como consequência disso ele foi demitido da Tesla. E no momento que isso aconteceu, ele se tornou 100% responsável pelas duas empresas, pela Tesla e pela SpaceX. E isso fez com que os problemas começassem a aumentar e o estresse também. O empresário testemunhou o fracasso do segundo lançamento do Falcon 1 e na Tesla ele estava tentando arrumar toda aquela bagunça e teve que aceitar que a produção do carro Roadster não ia começar até março de 2008. Como se isso não fosse suficiente, como se esses problemas já não fossem grandes o bastante, aconteceu algo que veio para piorar a situação emocional do Elon Musk. Nesse mesmo ano, a sua esposa anunciou publicamente o divórcio do casal. Nada estava indo muito bem, os projetos não estavam acontecendo, o dinheiro estava acabando porque o tempo estava passando. Inclusive aconteceu a situação de ele ter que adiar o pagamento dos seus funcionários por conta de falta de grana. E nesse momento ele foi obrigado a tomar uma decisão. Ele tinha que escolher se ele ia definir uma empresa no qual ele ia focar, ele ia destinar toda a sua grana para realmente dar foco e fazer ela acontecer e abandonar a outra, ou tentar jogar com as duas empresas ao mesmo tempo ainda assim e esperar para que algum milagre acontecesse para que tudo desse certo. E o Elon Musk tinha pouco tempo para decidir isso, porque ele já estava próximo do quarto lançamento do foguete Falcon. Depois de só frustrações, o primeiro lançamento não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo. E se não desse certo dessa vez, tudo ia dar errado para a SpaceX. Então no dia 28 de setembro de 2008, essa foi a última chance, o dia que ia decidir se a SpaceX ia continuar no mercado ou se ela realmente ia falir e fechar as portas. Se algo nesse lançamento desse errado, tudo estava perdido. E para surpresa de todos, o foguete foi lançado com êxito, deu tudo certo. A SpaceX finalmente obteve êxito. O Falcon 1 foi o primeiro foguete particular a orbitar a Terra. Ninguém além do Estado, que é a da NASA, por exemplo, que é do Estado, tinha feito isso. Nenhuma outra empresa particular havia feito isso antes. Elon Musk estava contente porque o lançamento deu certo, só que isso não era o suficiente, isso não era tudo. Não adianta nada você ter um projeto que funcionou, que deu certo, mas a empresa dele ainda estava com falta de grana, ainda estava à beira da falência. Então ele precisou correr atrás de financiamento para suas duas empresas. Porém, o cenário não podia ser o pior do que de 2008. Um dos maiores bancos americanos, o Lehman Brothers, ele entrou em colapso. E a economia global estava à beira de um desastre. Então Elon Musk decidiu tirar tudo que ele tinha dos seus ativos pessoais, do seu dinheiro pessoal e destinar tudo às empresas. Ele juntou tudo que ele tinha e isso juntava um montante de 20 milhões. Mas claro que isso não era o suficiente, então ele foi atrás de mais 20 milhões de investidores externos e ele conseguiu outros 50 milhões da montadora alemã Daimler. Só que no cenário que ele estava, esse dinheiro era o suficiente só para salvar a Tesla. Esse dinheiro não era o suficiente para salvar as duas empresas. Então alguma coisa tinha que acontecer. Algo tinha que acontecer para que a SpaceX pudesse se salvar também, ele precisava de mais dinheiro. E ele já estava sem alternativas quando inesperadamente, dias antes do Natal, no dia 23 de dezembro, ele recebeu uma ligação inesperada de quem? De nada mais nada menos que a NASA. A SpaceX recebeu 1,6 bilhões de dólares como pagamento por 12 voos para a Estação Espacial Internacional. E quando essa negociação deu certo, Elon Musk chegou a chorar de emoção, porque naquele momento ele havia conseguido salvar suas duas empresas da falência. Ele conseguiu sair de toda aquela situação fodida que ele estava para conseguir realmente trazer um norte para seus dois negócios ao mesmo tempo.
Então é isso, espero que você tenha curtido essa história. Se você gostou, deixa o seu like aqui, faz o seu comentário, se inscreve no canal. E não esquece também de me seguir no Instagram, minha rede social tá aqui embaixo, eu interajo bastante lá. E tamo junto, valeu!